Aquele silêncio que você ouve quando reza por ajuda não significa que ninguém está escutando. Eu tive acesso ao diário perdido de um sacerdote que, em desespero, fez um pacto terrível para salvar seu povo. Ele pensou ter convocado um demônio antigo, mas a verdade que ele descobriu no final era 1000 vezes pior. A força que respondeu ao seu chamado não veio do inferno, ela nasceu do próprio sofrimento de suas ovelhas, uma sombra faminta, criada pela fé pervertida. Neste vídeo, vou revelar o mecanismo exato que transforma a esperança humana em combustível para o poder de poucos, um sistema que opera hoje em uma escala que você não imagina. Mas o principal, vou mostrar como esse mesmo conhecimento secreto, quando invertido, se torna a sua maior arma de defesa. Você vai aprender a reconhecer a armadilha antes mesmo que ela se feche. O que você vai descobrir hoje pode salvar sua alma, literalmente. Aperte inscrever-se agora mesmo e escreva nos comentários a sua cidade. Vamos ver quantos de nós estão despertando juntos para esta verdade. Tudo começa com este diário. As capas de couro estão gastas, manchadas pela umidade e pelo tempo. As páginas amareladas e frágeis como asas de mariposa. Eu o seguro em minhas mãos agora mesmo, e o cheiro de poeira e de algo vagamente doce, como incenso queimado e desespero, sobe dele. Este é o testamento de Gonçalo Ribeiro, um homem que a história esqueceu, mas cujas ações ecoam até hoje. E o que ele escreveu na primeira página, com uma caligrafia trêmula, mas decidida, muda tudo. Ele não pede perdão, ele não tenta se justificar, ele apenas afirma, com uma frieza que congela o sangue: para quem encontrar isto, saiba que os milagres que viram em minha paróquia não vieram de Deus, vieram do fogo. E o preço? O preço ainda está sendo pago por todos nós. Tom muda para exclamação surpresa. Sim, ele admite tudo, logo de cara, sem rodeios. Você consegue imaginar o peso por trás dessas palavras? Um homem de Deus, um pastor, confessando que seu rebanho não foi salvo, mas vendido. A história que a igreja conta sobre homens como ele é simples. Eles eram fracos, tentados pelo demônio, corrompidos pelo mal. Mentiras. Puras mentiras. A verdade é muito mais humana e, por isso mesmo, muito mais aterrorizante. Gonçalo não era um monstro. Ele era um homem encurralado, assistindo sua gente, as crianças, os velhos, os pais de família, morrerem de uma praga que secava os pulmões e de uma fome que roía as entranhas. Ele orou, jejuou, suplicou, e o céu permaneceu em um silêncio absoluto. Um silêncio que ele descreve como um muro de vidro impenetrável e frio. E é nesse silêncio que a armadilha se arma. As instituições religiosas nos ensinam a ter paciência, a aceitar a aprovação como um teste de fé. Mas o que eles não nos dizem é que, enquanto esperamos passivamente por um milagre, existem outras portas. Portas mais antigas, esquecidas, que levam a poderes que não exigem fé, apenas pagamento. Gonçalo encontrou uma dessas portas. Estava escondida na biblioteca, em ruínas de sua própria igreja, dentro de um livro que não deveria existir. Um grimório encadernado em pele que ensinava não a rezar, mas a exigir, a barganhar, a negociar com o vazio. E essa poderia ser apenas uma história triste e isolada de um padre português que perdeu a fé há 67 anos. Mas não é. Eu sei disso porque passei os últimos 15 anos da minha vida rastreando essas portas. Minha pesquisa começou não em bibliotecas, mas em necrotérios. Começou com a perda de alguém que eu amava. Uma história que vou lhe contar quando for a hora certa. Essa busca me levou a um padrão assustador que se repete. Vamos saltar para o Brasil, para a umidade de Manaus, em 1982. Lá, um padre chamado Lucas Almeida, da paróquia de Santa Rita, enfrentava uma epidemia de febre que dizimava a comunidade ribeirinha. Os relatos da época falam de um renascimento milagroso. A doença sumiu, a pesca tornou-se abundante. Padre Lucas foi aclamado como santo. E então, 3 anos depois, a paróquia inteira desmoronou em uma onda de suicídios, loucura e violência que nunca foi explicada. O mesmo padrão, a mesma prosperidade ilusória, a mesma danação final.
Você se pergunta como isso é possível? Como dois homens, separados por um oceano e por décadas, seguiram o mesmo caminho para o inferno? A resposta está no conhecimento que eles encontraram. O tipo de conhecimento que a igreja passou séculos caçando e queimando. Por quê? Porque ele funciona. Ele oferece resultados imediatos, visíveis, mas ele opera com base em uma lei cósmica terrível que foi deliberadamente escondida de nós, a lei do equilíbrio parasitário. Ele ensina que, para criar luz em um lugar, você deve necessariamente criar uma escuridão ainda maior em outro. Os milagres não são uma criação, são uma transferência, um roubo de energia vital, de alma, de esperança. Tom muda para a proclamação solene. E você não está ouvindo isso por acaso. As forças que guiam o destino teceram seu caminho até esta confissão porque o mesmo silêncio que Gonçalo e Lucas ouviram está, de alguma forma, ecoando em sua vida. Não está aquela sensação de que suas preces batem em um muro, de que você foi abandonado em meio ao caos. Isso não é sua imaginação, é um sinal, é o primeiro passo para o mesmo desespero que levou aqueles homens à beira do abismo. Mas a história deles não será o seu destino. Porque o diário de Gonçalo não é apenas uma confissão, é um mapa, e a primeira marcação nesse mapa não aponta para o inferno, mas para as raízes da própria história humana, para a origem de uma guerra secreta pelo controle da nossa fé, travada há milênios. Para entender o que Gonçalo Ribeiro fez, você precisa entender que ele não inventou nada, ele apenas encontrou um caminho que já estava lá. Uma trilha escura e antiga, aberta milênios antes de ele sequer nascer. O ritual que ele usou não foi um ato de loucura espontânea. Foi a redescoberta de uma tecnologia espiritual proibida, uma ciência da alma que foi caçada e quase exterminada. Para encontrar suas raízes, precisamos voltar no tempo, muito tempo, para o pó e o sol do Egito, no século II. Esqueça a história que lhe contaram na escola dominical. A ascensão do cristianismo não foi uma conversão pacífica, foi uma guerra de conquista contra outras formas de ver o divino. E os maiores inimigos da Igreja de Roma não eram os pagãos com seus muitos deuses, eram os gnósticos. Eles eram cristãos, sim, mas a sua visão do mundo era perigosa demais para ser tolerada. Eles não acreditavam que o Deus do Antigo Testamento era o verdadeiro Criador. Para eles, essa entidade era um impostor, um arquiteto falho e ciumento que aprisionou nossas almas divinas em corpos de carne, uma prisão. Este mundo. Então muda para a exclamação. E a salvação, para eles, não vinha pela fé cega ou pela obediência a padres e bispos. Vinha pelo gnosis, pelo conhecimento. Conhecimento secreto de quem nós realmente somos. E, mais importante, de como escapar desta prisão material. E como eles alcançavam esse conhecimento? Através de rituais. Rituais que a igreja chamou de heresia, de feitiçaria, de pactos com demônios. Por quê? Porque esses rituais funcionavam. Eles davam às pessoas poder direto sobre sua realidade, contornando a necessidade de um intermediário, de uma instituição. Eles ensinavam a abrir as portas por si mesmos. E a igreja não podia permitir isso, ela precisava do monopólio das chaves do céu. O grimório que Gonçalo encontrou, aquele livro encadernado em pele chamado Clavis Neglecta, a chave esquecida, era um descendente direto desses textos gnósticos. Eu rastreei sua linhagem. Os originais foram queimados na grande biblioteca de Alexandria, mas cópias sobreviveram. Foram traduzidas para o copta, depois para o árabe, e chegaram à Europa com os mouros. Foram guardadas pelos cátaros no sul da França, antes de serem massacrados pela Inquisição. O conhecimento sobreviveu nas sombras, passando de mão em mão, uma corrente de sussurros através dos séculos. Ele não ensinava a invocar demônios. Isso é uma simplificação grosseira. Ele ensinava a manipular as leis fundamentais da realidade, usando a emoção humana mais potente como catalisador, o desespero. Tom muda para a conversa confidencial. Agora vamos dar um salto no tempo, para o Brasil colonial. Quero que você venha comigo para Salvador no ano de 1721. Um jesuíta chamado Antônio Gomes de Almeida estava vendo sua missão ser dizimada pela varíola. Índios e escravos morriam aos montes. Em suas cartas oficiais para o bispado em Portugal, ele descreve um período de intensa oração, seguido por uma intervenção divina milagrosa. A epidemia parou. Do nada.
As colheitas, antes secas, floresceram. Padre Antônio se tornou uma lenda local, um homem santo. Mas essa é a história oficial. Eu tive acesso, através de um contato nos arquivos secretos do Vaticano, às suas cartas pessoais, aquelas que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Nelas, ele conta outra história. Ele descreve ter encontrado um pequeno livro deixado por um mercador de estranhas filosofias. Ele fala de um ritual noturno, de um altar manchado e de uma presença faminta que respondeu ao seu chamado. E o que aconteceu depois? Os milagres vieram sim, mas ele descreve seus paroquianos se tornando vazios, suas risadas soando ocas, sua devoção se transformando em uma obediência apática e assustadora. Padre Antônio morreu louco, gritando sobre uma boca sem rosto que o assombrava em seus sonhos. Sua paróquia, antes próspera, tornou-se um lugar amaldiçoado, evitado por todos. É o mesmo padrão, sempre o mesmo. O problema não é o demônio, entende? O problema é o conhecimento. Um conhecimento que promete poder, mas que na verdade é uma armadilha. E essa armadilha não é aleatória. Há uma razão pela qual esses livros são deixados para trás. Uma razão pela qual padres desesperados continuam a encontrá-los. Existe uma conspiração por trás disso. Uma agenda oculta que usa essas tragédias para um propósito muito maior. E essa agenda é o segredo mais bem guardado da elite global. Vimos a história se repetir, de Portugal ao Brasil colonial. Vimos padres desesperados, como Gonçalo e Antônio, seguindo os mesmos passos para a mesma danação. E a pergunta que fica ecoando no ar é: por quê? Por que esses livros proibidos continuam a aparecer? Por que a armadilha é sempre a mesma? A resposta é simples e aterrorizante. Não é um acidente, é um plano. Agora vamos olhar pelo outro lado. Esqueça os padres por um momento e pergunte-se: quem realmente se beneficia de um pacto com o inferno? A resposta não está nas profundezas do abismo. Ela está aqui, na Terra, em salões de luxo e em salas de reuniões blindadas. A versão oficial que nos dão é que sociedades secretas como a maçonaria ou os Rosacruzes são apenas fraternidades filosóficas, grupos de estudo, outra mentira. Uma cortina de fumaça para esconder o que acontece nos círculos mais internos. A elite dentro da elite. Eles não fazem pactos para si mesmos. Oh, não. Isso seria muito arriscado, muito sujo. Em vez disso, eles praticam algo que, em seus próprios textos, chamam de teurgia parasitária. Eles usam homens desesperados como Gonçalo como catalisadores, como bodes expiatórios. Eles plantam os grimórios, criam, através de guerras e crises econômicas, as condições perfeitas de desespero. E então, eles esperam. Tom muda para e quando um homem quebrado finalmente realiza o ritual, quando o pacto é selado, eles se posicionam para colher os frutos. Você acha que a prosperidade súbita da paróquia de Gonçalo, o dinheiro que apareceu do nada, ficou apenas naquela pequena aldeia? Não. A energia gerada ali, aquela fé pervertida, aquele desespero concentrado, cria uma onda de ressonância. Pense nisso como uma usina de energia espiritual negativa. Gonçalo era o operador da usina, seus paroquianos eram o combustível, e a elite oculta era a cidade, que recebia toda a eletricidade. Eles usam essa energia para influenciar mercados financeiros, para garantir vitórias políticas, para criar uma sorte sobrenatural em seus próprios empreendimentos. Eles não precisam sujar as mãos com sangue, eles terceirizam a danação. Eu encontrei referências a essa prática em um documento que nunca deveria ter saído das sombras. Chama-se o Protocolo de Leviatã, um manual datado de 1812, escrito em francês codificado. Ele descreve com uma frieza de engenheiro como identificar pontos de vácuo espiritual no mundo, lugares onde a fé está morrendo e o desespero está crescendo, e ensina como introduzir um semeador, que é o livro, O Conhecimento Proibido. O protocolo chama os padres desesperados de âncoras. Eles são a ponte, a conexão viva entre o nosso mundo e essas entidades famintas. O demônio de Gonçalo não era o mestre do jogo, era apenas uma peça, um intermediário faminto. O verdadeiro poder estava com aqueles que escreveram o manual de instruções. Tom muda para a conversa confidencial. Você se pergunta como eu sei de tudo isso?
Como eu tive acesso a algo tão secreto? A verdade é que minha busca não começou em livros antigos. Começou de uma forma muito mais dolorosa. Anos atrás, minha própria irmã, Mariana, se envolveu com um culto carismático em Belo Horizonte. O líder, um homem chamado Francisco, era magnético. Ele prometia curas, prosperidade, milagres. E por um tempo, ele entregou. Mas eu vi a mudança nos olhos das pessoas ao redor dele. O mesmo brilho vazio que o Diário de Gonçalo descreve. Mariana, ela se perdeu naquela promessa. Foi isso que me colocou neste caminho. A história de Gonçalo não é uma pesquisa para mim, é pessoal, é uma ferida aberta. A verdade oculta que eles não querem que você saiba é esta. O mal que vemos no mundo, a ganância que parece não ter fundo, a crueldade sistêmica que esmaga os inocentes, muitas vezes não é apenas humano, é alimentado, é sustentado por esses pactos feitos nas sombras por pessoas quebradas como Gonçalo. Eles criam bolsões de sofrimento para alimentar a prosperidade de poucos. É uma forma de canibalismo espiritual. E o mais assustador de tudo é que a ciência moderna, sem querer, está começando a provar que isso é fisicamente possível. As evidências empíricas, os estudos sobre consciência de massa e campos de energia estão nos levando a uma conclusão que vai abalar os alicerces do nosso mundo. E é essa prova que vamos dissecar a seguir. Sei o que você está pensando. Conspirações, sociedades secretas, teurgia parasitária. Parece roteiro de filme. Eu também pensaria assim se não tivesse dedicado minha vida a encontrar as provas. E agora vamos sair do reino da teoria e mergulhar de cabeça na evidência prática. A Confissão de Gonçalo Ribeiro não é uma peça isolada. É a nossa pedra de Roseta. Ela nos dá a chave para decifrar outros eventos, outros documentos e até mesmo dados científicos que sozinhos parecem não fazer sentido algum. Tom muda para Somos voltar ao diário dele por um instante. Gonçalo descreve os milagres com uma precisão dolorosa. A chuva veio, sim, mas as colheitas que se seguiram cresceram rápido demais. Os frutos eram grandes e bonitos, mas não tinham sabor. Apodreciam no pé em questão de horas. As doenças desapareceram, mas foram substituídas por uma apatia profunda, uma anemia da alma, como ele mesmo escreveu. As pessoas pararam de brigar, sim, mas também pararam de rir. A paróquia floresceu financeiramente com doações de fontes misteriosas, mas o dinheiro era gasto em festas cada vez mais devassas e vazias. Eram ilusões, miragens. Isso não é um milagre, é um truque de mágica cósmica. A entidade não criou prosperidade do nada. Ela apenas moveu energia de um lugar para o outro. Ela roubou a vitalidade, a alegria, a essência espiritual dos paroquianos para criar uma fachada de sucesso material. E a ciência moderna, mesmo que de forma relutante, está começando a provar que isso é possível. Pense nos estudos do físico quântico Amit Goswami. Ele fala sobre a consciência como a base de toda a realidade. Ou nos experimentos do HeartMath Institute, que provaram que o coração humano gera um campo eletromagnético que pode ser medido a metros de distância e que muda de acordo com nossas emoções. Agora imagine essa energia em escala massiva, a energia de uma paróquia inteira focada em um único ponto, o padre, que atua como um canal. E aqui está a prova que eles não querem que você veja. Em 2005, a doutora Juliana Ferreira, uma neurocientista da UFRJ, publicou um estudo extremamente controverso sobre o que ela chamou de campos de consciência coletiva. Ela usou eletroencefalogramas portáteis para monitorar a atividade cerebral de multidões em shows de rock e em cultos religiosos fervorosos no Rio de Janeiro. E ela descobriu algo espantoso. Quando um grupo grande de pessoas foca sua atenção e emoção em um único indivíduo, um pastor, um cantor, um político, seus padrões de ondas cerebrais começam a se sincronizar. Eles criam um campo de energia coerente e mensurável. O estudo foi ridicularizado pela comunidade científica. Por quê? Porque ele prova que a base do ritual de Gonçalo é cientificamente plausível. Eu conversei pessoalmente com a doutora Juliana. Ela me disse, em sigilo absoluto, que foi pressionada a abandonar essa linha de pesquisa. Seus financiamentos foram cortados da noite para o dia. Ela recebeu avisos de colegas mais velhos para mudar de área. Alguém com muito poder não queria que essa porta fosse aberta. Ela me mostrou dados que nunca foram publicados, de um caso que ela investigou no interior de Pernambuco, nos anos 90. Uma pequena comunidade liderada por uma beata chamada Maria da Conceição, que experimentou um boom de prosperidade repentino, seguido por uma onda de loucura coletiva e suicídios em massa.
Os padrões de energia que ela detectou em amostras de solo e água do local eram anômalos, eram idênticos aos padrões que ela teorizou que um campo de consciência negativo produziria. Tom muda para a proclamação solene. A evidência está por toda parte, se você souber como conectar os pontos. O diário de Gonçalo, as cartas do Padre Antônio, os estudos censurados da doutora, Juliana, os testemunhos de sobreviventes de cultos, todos contam a mesma história, em línguas diferentes. A alma não é uma metáfora poética. É uma fonte de energia, uma bateria. E há quem tenha aprendido a roubar essa energia para alimentar seus próprios fins. Os milagres de Gonçalo não eram manifestações de um demônio. Eram os sintomas de um parasitismo em massa, a prova de um crime metafísico. Mas como exatamente esse mecanismo funciona? Qual é a física por trás dessa vampirização espiritual? Para entender isso, precisamos entrar no domínio do conhecimento secreto, das leis ocultas que governam o universo. Nós vimos a conspiração, vimos as evidências científicas que tocam a borda desse abismo e recuam, com medo, para ir mais fundo. Para realmente entender como a alma de um povo pode ser usada como combustível, precisamos deixar os laboratórios para trás e usar mapas mais antigos. Mapas da alma. O que o Claves Neglecta ensinou a Gonçalo Ribeiro não foi uma oração, foi uma equação. Uma equação que perverte as leis mais fundamentais do universo. E agora, vou compartilhar com você o segredo dessa equação. A primeira lei universal que eles distorcem é a lei da atração. Você já ouviu falar dela de uma forma muito simplificada? Pense positivo e atrairá coisas boas. É uma versão infantilizada e perigosa da verdade. O universo não responde ao pensamento. Ele responde à vibração emocional. E a emoção mais poderosa, a que gera a vibração mais intensa e caótica, a que pode rasgar o tecido da realidade, não é o amor, é o desespero. O amor constrói lentamente, como uma catedral. O desespero cria um buraco negro instantâneo, um vácuo. E a natureza, como a física nos ensina, odeia o vácuo. Tom muda para sussurro místico. É exatamente aqui que a entidade entra. Esses seres do outro lado, essas consciências parasitárias, não têm o poder de criar. Elas só podem preencher. O ritual que Gonçalo realizou, com o sangue, a profanação do altar, os encantamentos em uma língua morta, não foi para chamar o demônio, foi para criar o vácuo perfeito. Ele pegou a energia de alta vibração de seus paroquianos, a fé, a esperança, e através de seus sermões, ele a inverteu. Ele começou a pregar sobre um Deus punitivo, sobre a inutilidade do esforço humano, sobre a inevitabilidade do sofrimento. Ele transformou a esperança deles em medo, a fé em ansiedade. Ele criou em escala coletiva o vácuo do desespero. Pense nisso como um motor de carro. A fé é a gasolina, o combustível limpo. O padre, a âncora, é o motor. Os sermões são a ignição. Em uma paróquia normal, o motor queima gasolina e gera uma energia sutil de paz, de comunidade, de esperança. O que Gonçalo fez, ensinado pelo Grimório, foi reprogramar o motor. Ele o ajustou para queimar o combustível de forma incompleta, gerando uma fumaça tóxica e espessa. Essa fumaça é a energia residual, a fé pervertida. É disso que o demônio se alimenta. E os milagres são o subproduto, a fuligem desse processo. Ilusões baratas para manter o rebanho fornecendo mais e mais combustível. E o segredo mais profundo, a informação que só os iniciados de níveis superiores conhecem, é este. A alma não é uma coisa única e indivisível. Textos esotéricos antigos, do Livro dos Mortos egípcio aos Upanishads hindus, todos falam a mesma coisa. Nós temos múltiplos corpos energéticos. O que o pacto realmente consome não é a sua alma imortal, seu espírito divino. Ele consome o seu corpo vital, a camada de energia que nos conecta à vida, que nos dá alegria, criatividade, vontade de viver. É por isso que os paroquianos de Gonçalo se tornaram apáticos, cascas vazias. Eles não perderam a salvação eterna. Eles perderam a vida.
enquanto ainda estavam vivos. E isso, você precisa entender, é infinitamente mais cruel do que a danação do inferno. O inferno, pelo menos, é uma consequência de suas escolhas. Isso é um roubo, um crime que acontece em plena luz do dia, disfarçado de bênção divina. As elites que orquestram isso sabem. Eles sabem que não estão condenando almas, estão roubando baterias humanas para alimentar seu paraíso artificial aqui na Terra. Eles contam com a nossa ignorância sobre nossa própria constituição espiritual. Eles nos mantêm focados na briga entre o céu e o inferno, para que não percebamos que o verdadeiro campo de batalha está na nossa própria energia vital. E essa batalha, meu amigo, está acontecendo agora, em todos os lugares. Nós mergulhamos no conhecimento secreto, nos mecanismos profundos que governam a energia vital. E agora, você pode estar pensando que a história de Gonçalo Ribeiro é um drama gótico, uma lenda rural de um tempo distante, sem conexão com a sua vida em São Paulo, em Curitiba ou em Fortaleza. E é exatamente isso que eles querem que você pense. Porque a verdade é que o mecanismo é o mesmo, apenas o altar mudou. O demônio de Gonçalo hoje veste terno e gravata, fala em jargões de mercado e não promete a salvação da alma, mas o sucesso a qualquer custo. Olhe para o mundo corporativo moderno. Pense naquele CEO que é celebrado como um gênio, um visionário, como Gustavo Lima de Almeida, da gigante de tecnologia Conecta Global. Ele prega uma cultura de sacrifício total pela missão, exige jornadas de trabalho de 18 horas, cria um ambiente de competição feroz. Ele é o novo sacerdote, a empresa é a nova paróquia, os funcionários são o novo rebanho, eles oferecem sua fé, sua lealdade, seu tempo, sua saúde mental, sua vida familiar, no altar do crescimento trimestral. E os milagres acontecem. Bônus generosos, promoções meteóricas, o valor das ações da empresa explode. Mas qual é o preço real? Burnout, ansiedade, depressão, famílias destruídas, vidas vazias. É a mesma anemia da alma que Gonçalo descreveu em seu diário, mas agora ela tem um nome clínico e é tratada com remédios. E os influenciadores digitais, os coaches de prosperidade que vendem a ideia de que você pode manifestar riqueza do nada apenas com o poder do pensamento positivo, eles são as versões modernas e muito mais perigosas de Gonçalo Ribeiro. Eles criam um desespero artificial, bombardeando você com imagens de uma vida perfeita e inatingível, fazendo você se sentir inadequado, pobre, um fracasso. Então, eles oferecem o ritual. Compre meu curso, siga meu método, repita minhas afirmações. Eles canalizam a energia, a esperança e o dinheiro de milhões de seguidores. E para onde vai essa energia? Para eles. Sua fama, seus contratos milionários, seus carros de luxo não são criados do nada. São construídos sobre o combustível do desespero e da esperança de seu rebanho digital. Vamos falar de política. Pense em líderes carismáticos que surgem em tempos de crise. Eles não oferecem planos concretos. Eles oferecem um inimigo. Eles pegam a ansiedade e o medo da população e os focam em um bode expiatório. O outro partido, outro país, outro grupo social. Eles não unem as pessoas com esperança. Eles as unem com ódio. E o ódio é uma forma potentíssima de desespero invertido. Gera uma energia caótica, intensa e viciante. E essa energia os mantém no poder. Eles se alimentam da discórdia que eles mesmos criam. É o mesmo mecanismo, o mesmo parasitismo, apenas em uma escala nacional. Agora, vamos dar um salto para o futuro próximo. Pense na inteligência artificial e no metaverso. São os altares perfeitos. Mundos digitais onde a realidade pode ser completamente manipulada, onde milagres, experiências, sensações, sucessos virtuais podem ser gerados com o clique de um botão. E em troca de quê? Da sua atenção, da sua energia, do seu tempo de vida. Eles estão construindo a paróquia final, uma prisão digital onde seremos as baterias perfeitas, alimentando um sistema controlado por uma elite que nem precisará mais viver no mesmo plano de realidade que nós. Tom muda para a proclamação solene. A história de Gonçalo é mais relevante hoje do que nunca. Ela é um alerta. Onde quer que você veja uma promessa de resultados milagrosos em troca de sua fé cega, seja em uma religião, uma empresa, um líder político ou uma nova tecnologia, você está olhando para a mesma estrutura do pacto. Eles estão pedindo sua alma, sua energia vital, em troca de uma ilusão. E a única maneira de se proteger
De não se tornar mais um paroquiano em uma igreja sem Deus, é aprender a identificar o ritual e, mais importante, aprender a realizar o seu próprio contra-ritual. O método para proteger sua energia e reivindicar seu poder é o que vou revelar a você no próximo capítulo. Chegamos ao ponto crucial. Nos últimos capítulos, eu lhe dei o mapa do abismo, mostrei a conspiração, as evidências, os mecanismos profundos e como eles se manifestam no seu dia a dia. Agora, vou lhe dar a bússola e a corda para sair de lá. O que vou descrever a seguir não é um ritual para ganhar poder sobre os outros, mas um conjunto de práticas para proteger e fortalecer o poder que você já tem. É o contra-ritual. Gonçalo Ribeiro caiu porque buscou uma força externa para resolver seus problemas. Nós vamos fazer o oposto. Vamos despertar a força que já existe dentro de você. Tom muda para a proclamação solene. O primeiro passo do pacto de Gonçalo foi a profanação do símbolo. Ele derramou seu próprio sangue no altar, o lugar mais sagrado de sua fé. O nosso primeiro passo, o contra-ritual, é a consagração do seu espaço. Seu altar não é de pedra, é o seu corpo, é a sua mente. Comece hoje, agora mesmo se puder. Por 5 minutos, apenas 5, sente-se em silêncio. Desligue o celular, desligue a televisão, apenas você e a sua respiração. Isso parece simples demais, eu sei, mas em um mundo que luta constantemente pela sua atenção, este é um ato revolucionário. Você está declarando que seu espaço interno é sagrado e não está à venda. Faça isso todos os dias, de preferência pela manhã. Dentro de uma semana, você sentirá uma clareza mental que não sentia há anos. É o primeiro muro de defesa se erguendo. O segundo passo de Gonçalo foi recitar antigos encantamentos. Ele usou palavras de poder que não compreendia para criar o vácuo do desespero. O nosso contra-ritual é o decreto da soberania pessoal. As palavras que você usa para se descrever, mesmo em pensamento, criam a sua realidade. Pare de dizer eu estou cansado, eu estou quebrado, eu não consigo. Isso é um encantamento negativo. Você está inconscientemente criando o vácuo do desespero que atrai os parasitas. Em vez disso, mesmo que não sinta no começo, comece a declarar em voz alta, olhando-se no espelho. Eu sou o guardião da minha energia. Minha mente é meu santuário. Eu recupero meu poder agora. As palavras são a chave da programação da sua realidade. Não as entregue a ninguém. O terceiro e mais crucial passo de Gonçalo foi o sacrifício da fé. Ele abriu mão de sua crença em algo maior em troca de resultados imediatos. O nosso contra-ritual é a prática da observação neutra. Quando o desespero bater à sua porta, quando o medo ou a ansiedade vierem, não tente lutar contra eles nem se entregar. Apenas observe. Diga a si mesmo, eu estou sentindo medo agora. Eu estou percebendo um pensamento de desespero em minha mente. Ao fazer isso, você cria uma separação. Você não é a emoção. Você é a consciência que observa a emoção. Isso impede que a emoção crie o vácuo. Você se torna o mestre do seu clima interno. É a habilidade mais poderosa que um ser humano pode desenvolver. Tom muda para conversa confidencial. Eu sei que isso parece simples demais. Psicológico, não místico. Mas lembre-se, o mecanismo profundo é sobre vibração e energia. Essas práticas são a forma mais direta de engenharia vibracional que existe. Eu as uso todos os dias. Quando comecei, eu era um homem quebrado, assombrado pela perda da minha irmã Mariana. Eu estava no mesmo caminho de Gonçalo. Mas em vez de procurar um grimório, eu me voltei para dentro. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas, passo a passo, eu retomei o controle. E a prova de que funciona é que estou aqui, compartilhando isso com você, em vez de ser mais uma história trágica em um diário empoeirado. E aqui está o aviso mais importante de todos. Haverá resistência. Ao começar a praticar isso, você pode se sentir pior no início. O sistema não gosta de perder uma de suas baterias. Você pode ter pesadelos. Pessoas tóxicas do seu passado podem tentar voltar para a sua vida. Dificuldades inesperadas podem surgir no seu trabalho. Não é um sinal de que está dando errado. É um sinal de que está funcionando. É o parasita lutando para não perder seu hospedeiro. Persevere. A tempestade vai passar. E do outro lado, há uma calma e uma força que você esqueceu que era possível sentir. Pratique esses 3 pilares
e você estará pronto para a revelação final, o último segredo contido no Diário de Gonçalo, a verdadeira natureza do demônio com quem ele fez o pacto, e a resposta é a chave para a sua transformação completa. No último capítulo, eu lhe entreguei as ferramentas da soberania, a consagração do seu espaço, o decreto do seu poder e a observação neutra de suas emoções. Agora estamos no fim da jornada de Gonçalo Ribeiro e no verdadeiro início da sua. Chegou a hora da última e mais chocante revelação, aquela que está escondida nas páginas finais e manchadas de seu diário. Ele passou anos como um fantoche, acreditando servir a uma entidade demoníaca ancestral. Mas em seu último momento de lucidez, pouco antes de sua morte, ele finalmente entendeu a verdade. Tom muda para exclamação surpresa. O demônio não era uma entidade externa, não no sentido que nós imaginamos. Era um reflexo, um espelho sombrio. A entidade com a qual ele fez o pacto, aquela presença faminta que respondia aos seus rituais, era a personificação coletiva do próprio desespero e da sombra de seus paroquianos, e dele mesmo. Ele não abriu um portal para o inferno. Ele deu forma e poder à escuridão que já existia dentro de todos eles. O ritual foi apenas o catalisador que uniu toda aquela dor, medo, inveja e ressentimento reprimidos em uma consciência única e faminta. Tom muda para denúncia feroz. Esta é a mentira final, o truque mais genial de todo o sistema. Fazer-nos acreditar que o mal é algo externo, um outro, um demônio, um inimigo político, um rival. Assim nós nunca olhamos para dentro, nunca assumimos a responsabilidade pela nossa própria sombra. Gonçalo não foi enganado por um demônio do inferno. Ele foi consumido pela sua própria fé perdida, que se tornou um buraco negro. A entidade era o eco de seu próprio grito no vazio, um eco que ganhou vida e dentes. As elites que manipulam isso sabem. Elas não invocam demônios. Elas nos ensinam a criar os nossos próprios e depois vêm colher a energia. E a confissão final de Gonçalo, sua última frase, escrita com uma mão trêmula, quase ilegível, é a chave para a nossa libertação. Ele não escreveu, Deus me perdoe. Ele não escreveu, salvem-se. Ele escreveu, eu me perdoo. Naquele instante, ele entendeu. Ao perdoar a si mesmo por sua fraqueza, por seu desespero, por seu erro terrível, ele parou de alimentar a entidade. Ele cortou o fluxo de energia. O perdão, a autoaceitação radical da própria sombra, é o contrafeitiço final. É a única coisa que essas entidades sombra não podem consumir. É veneno para elas. E este é o meu chamado à ação para você. Você que me ouviu até aqui, você que sentiu a verdade nestas palavras vibrando em sua alma, a mudança em sua vida já começou. O conhecimento que você recebeu não é apenas informação, é uma semente de luz plantada em sua consciência. Agora, você tem uma escolha. Você pode deixar essa semente morrer, pode voltar para a distração, para a apatia e continuar sendo uma bateria para o sistema. Ou você pode regá-la, agora mesmo. Olhe para a sua vida, para seus medos, para suas falhas, para sua dor. Não os empurre para longe. Não os entregue a um salvador externo, seja ele um padre, um político ou um guru. Olhe para eles, aceite-os e perdoe-se. Tom muda para a conversa confidencial. Perdoe-se por cada erro, por cada momento de fraqueza, por cada vez que você entregou seu poder. Faça isso agora, em silêncio. Sinta o peso saindo de seus ombros. Essa é a sua verdadeira libertação. Você não precisa de um ritual com sangue e encantamentos. Seu poder está na sua capacidade de abraçar sua humanidade por inteiro, tanto a luz quanto a sombra. Você não está sozinho nesta jornada. As mesmas forças que me guiaram até este diário e até você estão ao seu lado agora. Sinta-as. A mudança não está vindo, ela já está aqui, dentro de você. A mensagem de Gonçalo não foi em vão. Ela chegou até você. E agora, o que você vai fazer com ela? A escolha, como sempre, é